Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, irmãos. Segunda Reis, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 11, irmãos. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo 11. Os irmãos acharam? Vai dizer assim: ocorreu um dia que ele veio ali e desviou-se para dentro da câmara, e ali se deitou. E ele disse a Geazi, seu servo: chama essa sunamita. E quando ele havia chamado, ela se pôs diante dele. E ele lhe disse: diz agora a ela: eis que tu tens sido cuidadosa para conosco com todo este cuidado. O que há de ser feito por ti? Desejarias tu ser recomendada ao rei ou ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu próprio povo. E ele disse: o que então há de ser feito por ela? E Geazi respondeu: verdadeiramente ela não tem filho, e o seu marido é velho. E ele disse: chama. E quando ele a havia chamado, ela se pôs à porta. E ele disse: por volta deste tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, tu, homem de Deus, não minta a tua criada. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho naquele tempo que Eliseu havia dito a ela, segundo o tempo da vida. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a história que nós lemos é uma história que chama muita atenção por alguns aspectos. O primeiro aspecto, meus irmãos, que essa história vai chamar, é que o profeta Eliseu, ele acaba, de presenciar um milagre com uma outra mulher, que foi a mulher da multiplicação do azeite. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Eliseu está na terra de Sunem. E a Bíblia conta que enquanto Eliseu estava ali naquela terra, ali vivia um casal. A Bíblia não dá muitos detalhes deste casal, porém nós podemos perceber algumas coisas deste casal. E uma coisa que fica muito evidente na vida deste casal é que era um casal de boas condições financeiras. Porque a palavra do Senhor vai falar que todas as vezes que o profeta Eliseu ali passava, Eliseu era constrangido a entrar naquela casa e se alimentar, a comer pão com aquele casal. E os dias foram se passando, meus irmãos, e todos os dias a história se repetia. Eliseu entrava na casa daquele casal para comer pão. E depois que Eliseu comia pão, Eliseu saía. Mas aquele casal não sabia para onde que Eliseu ia. E um belo dia, meus irmãos, aquela mulher, ela vai fazer uma observação muito importante e vai falar para o seu marido: olha, este homem que vem comer pão aqui em casa, verdadeiramente é um homem de Deus. Então nós precisamos, e ela vai pedir para o seu marido, para que o seu marido faça uma câmara ou um quarto, junto ao muro da sua casa, para que Eliseu, após comer pão, pudesse repousar ali naquele pequeno quarto que ela iria fazer.
E um ponto, meus irmãos, que chama muita atenção, que eu acho muito bonito nessa história, é que nós sabemos, meus irmãos, que as mulheres, falando da Bíblia Sagrada, são muito poucas ocasiões que as mulheres, digamos que elas têm um certo protagonismo nas histórias. Normalmente nós vemos muitas histórias onde os homens é que são protagonistas. Mas aqui nessa história a mulher acaba sendo protagonista. Por quê? Porque é a mulher que vai fazer a observação, vai falar que Eliseu era um homem de Deus. E uma coisa que eu aprendo aqui nessa história, meus irmãos, é que a história ela é muito clara, porque a história conta que todos os dias Eliseu passava, mas aquela mulher estava observando. E o que eu aprendo, meus irmãos, e trago para os nossos dias atuais, é que nós temos que ter em mente que a presença do Senhor ela está sempre passando, mas nós precisamos ter a mente de perceber que a presença está passando do nosso meio. Porque, meus irmãos, observar, todos nós observamos as coisas, nós olhamos uma coisa aqui, olhamos uma coisa ali, mas muitas das vezes o que nós precisamos de observar, nós fingimos que não vemos. Então, meus irmãos, uma coisa que é muito importante para a nossa vida, é nós entendermos que a presença do Senhor, Ele está sempre presente no nosso meio, e nós precisamos nos atentar para a presença do Senhor. E um fato, meus irmãos, é que a mulher, ela vai ter essa visão, vai perceber, ele é um homem de Deus. E quando ela fala para o seu marido, meus irmãos, o seu marido dá a entender que o seu marido não vai questionar em nada. E o seu marido vai cumprir, aquela observação. Vamos sim. Vamos fazer um quarto para ele. E quando aquele quarto fica pronto, meus irmãos, a rotina vai se repetir. Eliseu vai parar para comer pão. Só que agora, em vez de Eliseu ir para o outro lugar, Eliseu agora vai ter um local para repousar. E a Bíblia conta, meus irmãos, que quando Eliseu estava ali no seu quarto, juntamente com o seu servo Geazi, Eliseu vai se sentir incomodado. Por quê? Porque aquele casal estava sendo muito bondoso com eles. E ele sentiu no coração que ele precisava de retribuir de uma certa maneira para aquele casal, aquela bondade que estava fazendo com ele. Então Eliseu pergunta para o seu servo: olha, Geazi, o que nós podemos fazer para este casal? Agora Geazi que vai observar uma coisa. Geazi vai observar que aquele casal não tinha filho. Aquela mulher, meus irmãos, ela era estéril. E além dela ser estéril, seu marido era velho. E aqui eu quero abrir aspas, meus irmãos, porque naquela ocasião, naquela época, as mulheres estéreis, elas eram taxadas como pessoas amaldiçoadas por deuses. Então, ou seja, aquela mulher tinha que conviver com aquela situação. E quando Eliseu fica sabendo, meus irmãos, que aquela mulher, ela era estéril, Eliseu chama ela e lança uma promessa sobre a vida dela: olha, ao tempo certo você vai abraçar um filho. E quando aquela mulher, ela ouve aquelas palavras, a reação daquela mulher, ela vai se espantar. Aquela mulher vai dizer: olha, meu senhor, não minta para mim. Ou seja, por um certo momento aquela mulher teve um pouco de dúvidas, porque as circunstâncias para ela, humanamente falando, era impossível ela ter um filho. Porém Eliseu lançou a palavra, que ao tempo certo ela iria abraçar um filho. E é curioso, meus irmãos, é que a palavra de Eliseu você vai dar à luz você vai dar à luz a um filho, não. A palavra de Eliseu você vai abraçar um filho. Então dá-nos a entender que aquela mulher teria aquela criança e teria muitos momentos maravilhosos com aquela criança que ela iria ter. E o tempo passa, meus irmãos, o tempo passa e a palavra vai se cumprir. Aquela mulher, ela vai dar à luz a um filho. E se nós percebemos, meus irmãos, quem conhece muito bem a história do profeta Eliseu, Eliseu era um homem que falava e as coisas aconteciam. Era uma pessoa que tinha muita intimidade, muita comunhão com o nosso Deus. Eliseu sempre estava falando alguma coisa e cumpria. Mas essa promessa foi se cumprida, meus irmãos. Aquela mulher tem um filho.
E o tempo passa, a criança cresce, e a história vai avançar um pouco. A Bíblia conta, meus irmãos, que um belo dia o pai daquela criança estava trabalhando no campo. E aquele menino, de repente, ele começa a passar mal. Ele tem uma dor de cabeça muito forte. E o seu pai vai chamar um dos seus servos e vai dizer: olha, pega esse menino e leva ele para a mãe dele, porque ele está passando muito mal, está com uma dor de cabeça muito forte. E quando aquela criança chega na casa da mãe, o menino estava com uma dor de cabeça, imagino eu que era uma dor de cabeça terrível, que ele estava incomodando muito. A Bíblia fala, meus irmãos, que a mãe coloca o menino nos seus joelhos. E a Bíblia é enfática ao dizer que por volta do meio-dia o menino vai morrer. Então, ou seja, parece que acabou. Parece que a palavra que Eliseu lança lá atrás, a palavra agora parece que já não surte mais efeito. Só que o ponto, meus irmãos, que mais me chama a atenção é justamente porque a Bíblia cita o horário que o menino vai morrer. A Bíblia vai dizer que ele morre por volta do meio-dia. Aí eu falo para os irmãos: péssima hora para uma pessoa morrer. Aí os irmãos falam comigo: uai, mas existe hora boa para morrer? Não, irmãos, não existe. Mas os irmãos vão concordar comigo que existem horas piores do que as outras para uma pessoa morrer. Pode não ter hora boa, mas que tem hora pior para morrer, tem. Por que eu falo que é uma hora ruim, meus irmãos? Porque meio-dia, meus irmãos, meio-dia normalmente é o quê? É hora do almoço. É hora de estar fazendo alguma coisa. Apesar que os judeus naquela época, eles tinham o costume de comer apenas 2 refeições ao dia. Eles comiam uma refeição pela manhã, que era por volta de 9 a meio-dia, e outra refeição no final da tarde. Portanto, meus irmãos, nós podemos imaginar que aquele horário de meio-dia que aquele menino morre, talvez a primeira refeição já tinha sido feita. E quem sabe aquela mulher não estava descansando, porque é natural, meus irmãos. Quem nunca após fazer uma refeição sente aquela vontade de repousar, de descansar, de relaxar um pouco? É natural isso. Isso é normal. Talvez a mulher estava assim descansando e de repente o problema chega na porta dela. O filho dela está passando mal, o filho dela está com dor de cabeça. Ela pega os meninos no colo e de repente o menino morre. Que situação, meus irmãos, que tristeza para aquela mulher. O que uma simples dor de cabeça se transformou numa morte? Só que aquela mulher, meus irmãos, ela vai manter a calma. E isso chama muita atenção, porque é meio-dia. Talvez as pessoas estavam descansando da sua primeira refeição, tranquilos, assim, né, sem preocupação nenhuma. Aquela mulher agora tem um problema na sua vida. A Bíblia conta que ela vai pegar ela vai pegar a criança e ela vai deitar na cama de Eliseu, no quarto que ela tinha feito para Eliseu. E quando ela deita a criança, meus irmãos, ela sai da sua casa, ela chama o seu marido e fala: olha, me arruma um dos moços, um dos servos, que eu preciso ir até o homem de Deus. E é curioso que o pai, meus irmãos, naquela altura, ele não pergunta pelo menino. O que o pai vai falar com ela é o seguinte: olha, mas por que você vai até ele? Se não é lua nova. Mas por quê? E ela vai dizer uma palavra: olha, as coisas vão tudo bem. Só me arruma um servo que eu preciso ir até o homem de Deus. E quando aquele servo chega para levar ela, meus irmãos, a Bíblia fala que Eliseu estava no Monte Carmelo. O mesmo monte que Elias derrotou os profetas de Baal. E quando aquela mulher chega ao pé do monte, lá de cima Eliseu vai ver ela. E eu falo para os irmãos, meus irmãos, é interessante, porque eu falei para os irmãos que era uma hora ruim para aquele menino morrer. Mas o servo de Deus não estava descansando, porque o Senhor, Ele sempre está trabalhando, o Senhor sempre está pelejando pela sua igreja. Eliseu também poderia estar descansando, mas Eliseu estava no monte orando, buscando ao Senhor. E quando Eliseu olha para aquela mulher, lá de cima, ele manda Geazi ir até o encontro dela. E Geazi chega para ela e fala: olá, tudo bem com você?
como vai o seu marido? E como vai o seu filho? E aquela mulher, mais uma vez, as coisas vão bem, tudo bem. Passa por Geazi e chega até Eliseu. Quando ela chega até Eliseu, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ela vai se deitar, que ela não vai aguentar, ela vai questionar: eu falei para você não mentir para mim, como é que fica a situação agora? Você me prometeu, eu pedi para você não mentir, e meu filho agora está morto. Como que fica a minha situação agora? Como que eu vou fazer? Você prometeu que eu iria abraçar um filho, eu pude abraçar ele só por algumas vezes, mas agora eu não vou poder abraçar mais o meu filho. Olha, meus irmãos, meus irmãos, o Senhor fala muito ao meu coração, eu quero passar para a igreja, porque essa mulher, ela vai nos ensinar muito, meus irmãos. Sabe por causa de quê? Porque o problema daquela mulher, ela sabia que homem nenhum podia resolver, e aquela mulher vai tomar a atitude sábia, que ela vai pensar: olha, eu estou com um problema, e homem nenhum pode resolver, então eu vou aonde que pode resolver o meu problema? Eu vou diretamente aonde que eu tenho certeza que eu posso encontrar resposta para esse problema. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Porque na nossa vida também é assim. Muitas das vezes nós estamos enfrentando dificuldades e nós sabemos, né? Nós somos inteligentes para saber que é somente Deus que pode interceder, né, nas nossas causas. Mas nós muitas das vezes cometemos um erro de querer passar para um, passar para outro, para quem não pode resolver, sendo que muitas das vezes nós poderíamos tomar a mesma atitude dessa mulher: eu vou diretamente a buscar o Senhor, porque o Senhor é que pode resolver essa situação da minha vida. Só que quando a mulher chega, meus irmãos, e eu falo para os irmãos como que a gente é dependente diretamente do Senhor. Porque quando Eliseu, ele olha para ela, quando Eliseu percebe a situação dela, Eliseu vai dizer uma seguinte palavra: curioso que eu não percebi de longe que ela já estava nessa situação. A fala de Eliseu, quando Eliseu fala que não percebeu de longe, Eliseu naquele momento ele quis dizer o seguinte: olha, eu tenho muita intimidade com Deus, então possivelmente eu deveria saber que essa mulher já estava nessa situação. Mas aí a palavra do Senhor vem nos confrontar, meus irmãos, porque não existe nessa vida ninguém que seja perfeito ao ponto de falar que seja igual a Deus, não. Ao contrário, por mais que nós somos vasos usados na mão do Senhor, nós ainda somos dependentes, porque é o Senhor é que sabe de todas as coisas. E a primeira reação de Eliseu, meus irmãos, Eliseu vai mandar Geazi, porque Eliseu era justamente famoso pelas palavras que ele falava. Aquilo que Eliseu falava se cumpria. E nós podemos dizer claramente que a história anterior a essa é justamente a história da multiplicação do azeite. Porque na multiplicação do azeite, Eliseu também deu uma ordem: vai, fecha a porta do teu quarto, que o azeite vai se derramar e não vai acabar. E essa palavra foi dita e feita e aconteceu. Agora Eliseu também vai dar uma ordem. Eliseu vai falar uma palavra: Geazi, pega o meu bordão e vai até o menino. Só que novamente, meus irmãos, Geazi vai até o menino, ora por ele e nada, absolutamente nada acontece. Então, ou seja, mais uma vez, meus irmãos, nós entendemos que por mais que nós tenhamos assim essa comunhão com o nosso Deus, a nossa palavra, ela não é superior à palavra de Deus. Ou seja, nós podemos falar, mas a nossa boca não vai acontecer nada se primeiramente a ordem não sair do alto, a ordem não sair da boca de Deus. E quando o Geazi, ele fala com a notícia: olha, eu orei por ele, mas infelizmente não aconteceu nada. O menino continua morto. E a Bíblia então vai dizer, meus irmãos, que Eliseu vai entrar no quarto, vai trancar a porta. Eliseu vai deitar em cima do menino, vai colocar a sua boca na boca do menino e o seu corpo vai ficar literalmente em cima do menino. E Eliseu vai começar a orar, E quando Eliseu toca no menino, Eliseu percebe que o menino já não está mais frio, que o menino já tem um pouco de calor no seu corpo. Aleluia, meus irmãos. Eu não sei se você está entendendo bem, meus irmãos, esta palavra nesta noite, meus irmãos.
Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos entender, meus irmãos, e ter fé, que aquilo que Deus promete não fica pela metade. Aquilo que Deus nos promete na nossa vida, meus irmãos, pode acontecer alguns problemas no meio do caminho, mas a vontade do Senhor, ela prevalece acima de qualquer coisa. E essa história, meus irmãos, ela vai nos provar mais do que nunca que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. Porque a pior situação, a pior luta que um homem pode enfrentar na sua vida é a morte. E a promessa de Deus, ela está acima de todas as coisas, que ela também está acima da morte. Porque ainda que a morte venha no caminho, o Senhor passa por cima da morte e o Senhor ainda dá a vida. Ainda que a morte apareça na nossa caminhada, meus irmãos, o Senhor, ele está acima de todas as coisas. Então, igreja, essa mulher, ela vai trazer uma lição maravilhosa para a nossa vida. Então, eu termino aqui nessa noite dizendo, igreja, Deus, ele é poderoso sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder nas suas mãos. E não há nada, meus irmãos, não há nada que esteja assim fora do alcance do poder do nosso Deus. Eu sei que todos nós temos nossos sonhos, temos, muitas das vezes, promessas que foram feitas para a nossa vida. Mas tenha fé, que ao tempo determinado isso vai cumprir na vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Amém, irmãos? Não se desespere, igreja. Não se desespera, não se apavora. Porque para essa mulher foi um momento de tristeza. Mas quando ela foi buscar a pessoa, buscar quem poderia ajudar ela, ela encontrou a resposta que ela tanto precisava. Amém, irmãos? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui nessa noite. Eu agradeço a oportunidade.